Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um baita lançamento da Editora Unesp. Diga-se de passagem, foi um lançamento que eu fiquei de olho assim que eles anunciaram, que é a biografia de Henrique VIII, escrita por Georges Minoir, historiador francês. E o que dizer de Henrique VIII, não é? Um dos monarcas mais famosos e mais infames, se não o mais infame, da monarquia inglesa. E eu tenho certeza de que, ao me ouvirem falar de Henrique VIII, muitos aí já pensaram no seu rompimento com a Igreja Católica, nos seus inúmeros casamentos, 6 casamentos para ser mais específica, e por aí a gente já consegue ver que o reinado de Henrique VIII foi tudo menos tranquilo. E a confusão já começa antes mesmo dele com o seu pai, Henrique Tudor. O que acontece? Em 1485, a gente tem, enfim, o fim da famosa Guerra das Duas Rosas, que por um bom tempo opôs dois lados da nobreza inglesa. Então a gente tinha os York, simbolizados pela rosa branca e representados na figura de Ricardo III, e do outro lado a gente tinha a rosa vermelha, da família dos Lancaster, que era representada por Henrique Tudor. E na batalha que deu fim ao conflito, quem levou a melhor foi Henrique Tudor, portanto, os Lancaster, e Henrique Tudor é coroado sob a alcunha de Henrique VII. Só que a posse dele não é nem um pouco pacífica e é bastante contestada, principalmente pelo fato de que os direitos de Ricardo III, que aliás foi morto nessa batalha, eram muito mais superiores e muito melhor fundamentados do que os direitos de Henrique Tudor. Dado que Ricardo III era irmão do rei anterior, Eduardo IV, enquanto Henrique Tudor era descendente do terceiro filho de Eduardo III, ou seja, o parentesco aí estava bem mais distante mesmo. Tendo em vista esses direitos questionáveis de Henrique Tudor, tinha uma galera ali entre os Yorks que não estavam satisfeitos com Henrique VII no poder e que podiam reclamar o trono. Então a gente tem um início de reinado bastante conturbado, é só depois de muitas decapitações, sim, que eles conseguem se livrar de alguns opositores e também através de um casamento que era muito utilizado, aliás, como manobra diplomática nessa época. E é isso que a gente vê acontecendo no casamento entre Henrique VII e Elizabeth, que era filha de Eduardo IV e, portanto, sobrinha de Ricardo III. Então a gente tem a união das duas rosas e parece ser só assim que os Tudors finalmente conseguem um pouco de sossego no reinado. Mas não vai durar muito porque logo logo surge a figura de Henrique VIII. E a gente não tem muitas informações sobre o Henrique VIII mais jovenzinho, nos seus anos de formação, etc., pelo fato de que ele não foi o primeiro herdeiro do casal Henrique VII e Elizabeth. Quem nasceu primeiro foi um menino chamado Arthur e, portanto, os direitos ao trono foram legados a ele. Ele era tido como herdeiro direto, era ele que ficava mais próximo do pai em questões políticas, todo o foco estava sobre ele. Inclusive na questão do casamento, porque, convenhamos, o herdeiro ao trono inglês configurava um baita de um partido ali no cenário real europeu. E logo então tem-se uma aliança entre Henrique VII e Isabel e Fernando, rei e rainha de Aragão e das coroas aragonesas, hoje territórios espanhóis, para que Arthur se case com a filha deles, Catarina de Aragão. Só que esse casamento dura muito pouco, porque eles casam em 1501 e Arthur morre em 1502, aos 16 anos, vítima de uma tuberculose. E aí, vocês imaginem o auê. Agora eles têm que pegar o novo herdeiro, que é Henrique VIII. Só que ele não teve, como eu disse, muita atenção do pai nessa questão política, ele não teve muito esse envolvimento com o governo, porque ele ficava bem em segundo plano. Só que aí, de repente, o irmão dele morre de forma super inesperada, e aí o pessoal tem que resolver tudo para que Henrique VIII fique apto a um dia ascender ao trono. E tem também a questão do casamento, porque Isabel e Fernando pagaram um baita de um dote no casamento de Catarina, a aliança era interessante para eles também, e aí eles querem o quê? O recasamento de Catarina de Aragão com o seu cunhado, que era Henrique VIII.
E aí, depois de muitas ponderações, porque o rei depois pensou: "Ai, talvez não seja mais interessante pra gente essa aliança, acho que a gente pode arrumar um partido melhor para ele". Ele já estava até com algumas negociações, porque sim, negociação parece o termo mais adequado para um casamento real naquela época, com alguns outros reinos, antes de Henrique VIII ser coroado rei, nessa época, aliás, só Henrique, né, mas eu vou falar aqui Henrique VIII para vocês saberem de quem que eu estou falando. Só que Fernando estava envolvido numa treta com a França, e aí essa aliança seria muito importante para ele, a aliança com o rei da Inglaterra, porque a Inglaterra, graças aos esforços, aliás, de Henrique VII, estava muito bem no cenário diplomático europeu. Então eles queriam muito essa aliança, era uma questão de segurança para o reino deles, e também tinha a questão do dote, porque 100.000 coroas haviam sido cedidas ao trono inglês pelo casamento, né, de Catarina com Arthur. As coisas foram esquentando ali nessa negociação do recasamento de Catarina e acabou decidido que então haveria o recasamento de Catarina, desta vez com Henrique, e o rei da Inglaterra podia ficar com as 100.000 coroas do dote. Porém, a gente tinha um problema. A Igreja Católica proibia o recasamento de uma viúva com o seu irmão, ou seja, eles precisariam de uma dispensa papal para conseguir fazer com que esse casamento se realizasse. E aí, para conseguir essa dispensa, eles tinham duas vias. Uma era pelo casamento não consumado, que, aliás, era alegado pela própria Catarina e pela dama de companhia dela, que estava sempre acompanhando a Catarina, etc. Catarina dizia que o casamento não tinha sido consumado. E, sendo bem honesta, ninguém botava muito isso em xeque, porque a saúde de Arthur era bem fragilzinha e não ia surpreender ninguém se o casamento não tivesse sido realmente consumado, mas também podiam falar que, ok, o casamento havia sido consumado e aí seria um tipo diferente de dispensa. E essa informação é importante para algo que vai acontecer lá na frente. Mas obter essa dispensa papal não seria um problema muito grande, o pessoal ali achava, porque era bem uma negociação política, os dois reinos estavam numa situação muito boa, Roma dependia muito da boa relação com esses reinos, então era muito provável que eles fossem conseguir a dispensa, como, aliás, conseguiram. Então, em 1503, é assinado um acordo entre os dois reinos, prevendo que Henrique vai se casar com Catarina quando ele completasse 15 anos. Ainda assim, depois desse tratado, há muitas hesitações, porque partidos mais interessantes estão surgindo, mas tem o tratado lá, e no meio desse balaio, Henrique VII morre. E o que acontece é que Henrique VIII é proclamado rei sem ter nem 18 anos e com praticamente zero experiência política, porque afinal de contas o irmão dele havia acabado de morrer, ele havia acabado de ser nomeado novo herdeiro do trono inglês, e ele não só não tinha praticamente experiência política alguma, mas ele também não era um homem muito afeiçoado ao aprendizado, vamos colocar assim. Ele não gostava muito do esforço intelectual, não era um homem de muita cultura. Porém, contudo, entretanto, por sorte, ele recebe um reinado em excelente estado, porque o trabalho que Henrique VII fez foi algo louvável. A Inglaterra estava numa situação muito esquisita antes, ali no cenário europeu, mas Henrique VII consegue resolver tudo, deixa tudo direitinho. Os cofres que estavam em um estado deplorável antes de Henrique VII assumir, por conta da guerra, passam a ver seus dias de glória novamente. Enfim, a situação do reino estava ótima, mas esse cenário não duraria muito porque Henrique VIII e seu pai não poderiam ser mais diferentes. Enquanto seu pai era um homem muito ponderado, um homem muito parcimonioso, um homem que, em muitas questões, colocava os interesses do reino acima dos seus próprios, o mesmo definitivamente não se verificava com Henrique VIII. Henrique VIII era bastante impulsivo, era muito egocêntrico, então era o dele antes e o resto que se lasque, ele não estava nem aí, o importante era ele conseguir atingir as próprias ambições. Era um homem que gastava muito, o pessoal da época relatava o guarda-roupa dele como sendo o guarda-roupa cheio de tecidos muito nobres, ele se interessava muito por isso, gastava horrores. E aí a gente entra então no reinado de Henrique VIII. Na página 61 a gente tem alguns comentários que eram feitos sobre Henrique VIII à época.
Sua Majestade é o mais belo príncipe que eu já tenha visto. Em beleza, ele ultrapassa todos os outros soberanos da cristandade. Muito mais belo que o rei da França, magnífico e de uma estatura admiravelmente bem proporcionada. Ele é extremamente belo. A natureza não poderia ter feito mais por ele. Pois é, isso era o que alguns embaixadores diziam sobre a figura de Henrique VIII. Eu confesso que nessa parte eu tive que até voltar aqui na capa, porque. Ahn, essa figura aqui da capa não me parece muito digna desses comentários aí, não. Mas sejamos justos e reconheçamos que este retrato aqui, que ficou muito famoso de Henrique VIII, foi feito já no fim de seu reino, e aí ele não faz jus realmente aos elogios que eu acabei de ler por aqui. Mas fato é que, bom, pelo menos é o que é dito em vários documentos, cartas que o Georges Minoir usa para suas pesquisas, para essa biografia, que Henrique VIII era um baita de um partido na época. Então era um homem muito bonito, tinha uma estatura realmente muito robusta, e se ele não era muito voltado para o intelecto, ele tinha alguns outros talentos, como por exemplo, cantava bem, ele dançava muito bem, era um jogador de tênis excepcional, então ele tinha ali os seus atributos, tinha o seu charme. E aí a gente soma esses atributos naturais dele à adulação, bajulação que ele ouvia dos outros. Pronto, aí você tem um egocêntrico prontinho. E era isso que Henrique VIII era. Então ele gastava muito, a corte muda absurdamente de Henrique VII para Henrique VIII. Então, de uma corte mais tranquila, que não tinha muitos bailes, não se reunia tanto assim, a gente passa para uma corte muito festeira, cheia de pompa. E isso serve, inclusive, para ocultar, no início do reinado, o caráter autoritário de Henrique VIII. Mas não demora muito até que a índole dele venha à tona, porque Henrique VIII era uma pessoa extremamente instável. Era realmente de lua. Muitos dos seus servidores diretos foram assassinados por razões ridículas, não tem outra palavra para definir. Ele era uma pessoa que não tolerava, não aceitava de modo algum críticas, e ele era bastante insensível à dor alheia, o que conferia requintes de crueldade aos seus castigos. Então, era uma pessoa sempre pronta para sacrificar o bem de todo mundo à sua volta, se isso fosse necessário para ele atingir alguma coisa que ele queria. Suas esposas que o digam, aliás. E falando em esposas, voltamos então para o casamento com Catarina. Depois de muita hesitação, acaba que em 1509, 2 meses após ser proclamado rei, Henrique e Catarina se casam. E o Georges Minoir coloca algumas razões aqui para que esse casamento tenha acontecido. A principal hipótese é o papel dos conselheiros de Henrique VIII, que já vieram herdados de seu pai, e eles viam o casamento com Catarina como algo bom, porque o rei tinha acabado de ascender, não tinha herdeiro nenhum, a situação do trono estava muito instável, e aí eles pensaram, Catarina tá aqui ao alcance da mão, é a coisa mais prática que a gente tem, a aliança com Fernando também é interessante pra gente, tem a questão do dote, né, como eu disse, 100.000 coroas não podiam ser desperdiçadas desse jeito, e eles precisavam logo gerar um herdeiro ao trono inglês. Então, muito provavelmente, Henrique VIII deve ter ouvido os conselhos aí de seus conselheiros, e acabou que o casamento veio a se realizar. E 2 anos depois do casamento nasce um novo herdeiro, Henrique. O pessoal era muito original nessa época, né? Pelo amor de Deus, com os nomes. Mas então, Henrique nasce e as coisas parecem ir bem, porque os cofres ainda estavam recheados e, felizmente, enquanto Henrique VIII estava lá na farra, havia quem cuidasse dos interesses do país. O Henrique recebe também uma baita de uma equipe que vinha já herdada do reinado do seu pai, uma equipe muito eficiente, e Henrique VIII se apoiava nos seus conselheiros para basicamente tudo. Ele queria ficar na farra mesmo e as coisas sérias do reino que ficassem na mão desses conselheiros. E entre eles, um se destaca, que é a figura de Thomas Wolsey, figura a qual Henrique VIII recorria para praticamente qualquer tomada de decisão. E o Thomas Wolsey, sei lá, acho que é Wolsey que falaria o nome dele, vou falar Wolsey. Thomas Wolsey era muito esperto, porque o Henrique VIII gostava de parecer que era ele que estava no comando. Então Wolsey sabia fazer aquele joguinho de que ele estava decidindo tudo,
estava decidindo todo o rumo da Inglaterra, as decisões importantes eram tomadas por ele, mas ele fazia, em frente ao Henrique, parecer com que tudo aquilo tinha saído da cabeça do próprio Henrique, sabe? E esse joguinho vai dando certo por muito tempo, até que tem um fim não muito feliz para Thomas Wolsey, o que, aliás, pode ser dito não só para ele, mas para muitos daqueles que serviram diretamente a Henrique VIII e a seu humor instável. E os conselheiros conseguem manter a situação sob controle até 1512, quando Henrique decide que quer entrar em uma guerra. Ele começou a ter lá seus desejos de glória, ver as questões que seus antepassados tiveram, de glória em guerra, não sei o quê. E ele pensa que quer isso também, que quer expandir o reino da Inglaterra. E aí os conselheiros ficam em pânico, porque, meu Deus do céu, eles sabiam do trabalho que tinha dado para a situação diplomática da Inglaterra chegar onde estava, tudo pacífico, situação muito boa. E aí tudo aquilo ia ser colocado no lixo, assim por Henrique VIII. E é isso mesmo que acontece, porque ele não ouve seus conselheiros nesse sentido, ele quer porque quer ir para a guerra, e aí começa a declarar em público que quer atacar ninguém mais, ninguém menos que o rei da França, Luís XII. Pois é, e não bastasse entrar em conflito com a França, que era uma baita de uma potência à época, ele ainda vai mexer com a Escócia. Escócia, aliás, de seu cunhado Jaime IV. Ou seja, nem 3 anos de reinado e Henrique VIII, num piscar de olhos, já tinha conseguido jogar no lixo todo o esforço de conciliação feito pelo seu pai, ao se indispor com 2 vizinhos importantes, França e Escócia. Só que aparentemente a única pessoa que estava realmente empolgada com a guerra era ele, Henrique VIII. O povo não queria uma guerra de novo porque, né, quem financia a guerra é o povo, não é o bonitão. Os humanistas, intelectuais da época ali na Inglaterra também se opunham a uma guerra. Tinha um elemento importante também, que era o fato de ainda ter alguns apoiadores da família York, alguns herdeiros da família York que estavam ali no meio, e aí podiam se aproveitar da ausência de Henrique VIII, que iria para a guerra, para assumir o trono. E aí Henrique VIII começa a mostrar suas garrinhas, porque ele resolve esse problema da maneira que ele sabe, que é decapitando a sua oposição. Eliminadas as ameaças, Henrique VIII vai para a guerra, então ele se alia com o seu sogro, Fernando, e ele faz um papelão, porque eles entram em guerra contra a França, mas aí no meio disso tudo, Fernando o trai, vai negociar lá com a França, e quem fica numa situação muito feia é a Inglaterra, e a própria imagem também do Henrique VIII no cenário europeu é bastante feia nessa época, porque o pessoal vê que ele foi feito de palhaço pelo sogro dele, que se utilizou das forças dele para conquistar alguns territórios, e aí quando o negócio estava bom para o sogro, Fernando falou: ai, beleza, vou ali negociar com a França agora, você que lute aqui. Eis que a paz é proclamada, porque não tinha o que fazer, né? Ninguém mais queria essa guerra que não estava rendendo nada, e aí a gente tem a situação bastante complicada para a Inglaterra, porque a gente teve essa guerra, muitos recursos foram despendidos, a opinião popular também já não estava lá essas coisas, porque era isso, foi uma guerra para ceder aos caprichos de Henrique VIII. Só que ele não estava feliz, então essa paz não estava muito propensa a durar. Ele viu que ele foi feito de palhaço para todo mundo ver e, em algum momento, ele ia querer se vingar. Mas essa reconciliação com a França marca, então, o fim da primeira fase de Henrique VIII, com um saldo bem desanimador, mas pelo menos ele tinha conseguido enfraquecer a Escócia com esses esforços dele aí de guerra. Foi a única coisa positiva, basicamente, de tudo isso. E um tempinho depois, Henrique VIII resolve se vingar. Ele decide que quer se vingar do seu sogro pelo papel que ele fez ele prestar. E aí começam a surgir alguns boatos de que Henrique pretendia se divorciar de Catarina de Aragão. Pois é, a situação não ia bem no casamento, eles não eram pessoas muito próximas, o herdeiro também havia falecido, tinha somente uma filha mulher gerada, então a situação está ficando feia em todos os campos. Começam a circular esses boatos para terror do Wolsey, que já fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer
para isso acontecer, porque ele sabia que não ia ser perdoado em caso de falha, ele ia ter que fazer esse divórcio sair. E além disso, ele não queria uma nova guerra, porque uma guerra custaria muito dinheiro e além disso, a opinião em relação a ele ficaria ruim, porque todo mundo sabia, menos Henrique VIII, que quem mandava em tudo ali era o Wolsey mesmo. Então ele tenta dissuadir Henrique VIII disso, mas não dá muito certo. Só que o que acontece? No meio disso, Fernando morre, mas Henrique já tinha arrumado um novo alvo para sua fúria, porque a gente tinha um novo rei na França, Francisco I, e ele reclama o título de protetor da Escócia. Aí mexeu direitinho com Henrique VIII e começam a haver esforços, então, para uma guerra novamente entre Inglaterra e França. Temos então essa nova guerra que felizmente não dura muito e acaba que o período entre 27 a 32, apesar de algumas confusões, como a guerra com a França, é tido como um período de relativa estabilidade e tido inclusive como o apogeu do reinado de Henrique VIII. Só que temos um novo fator surgindo. Não uma guerra dessa vez, quer dizer, pelo menos não inicialmente, mas uma mulher. Ana Bolena. Até o aparecimento de Ana Bolena, o casamento entre Catarina e Henrique VIII estavam bem no padrão do que se esperava de um casamento real na época. Então, eles eram pessoas bem afastadas, o rei tinha seus casinhos aqui e ali, mas ficava tudo no limite do aceitável. Pois é. Só que Henrique acaba se apaixonando perdidamente por Ana Bolena e o fogo do homem aumenta com a recusa de Ana Bolena a se entregar a ele. Ela só se entregaria a ele se ele casasse com ela. E aí começam a circular esses boatos em meio à corte e Catarina fica bastante preocupada ao ouvi-los, porque ela era 6 anos mais velha que o rei, estava com 41 anos à época, o que, né, já era considerado uma idosa para uma mulher. Ela estava já com o corpo envelhecido e um pouco desgastado pelas gestações que ela teve, que não foram fáceis. E além disso, tinha a questão que eu já comentei com vocês, não é? Que muitos herdeiros morreram, todos os homens, aliás, só restava então Maria, ou seja, não tinha herdeiro, não tinha um casamento bom, e aí aparece Ana Bolena e Henrique fica apaixonado e pensa, ok, vou me divorciar então. E inicialmente ele é incentivado até pelas preocupações na própria corte, porque o pessoal se preocupava mesmo. Ai, cadê o herdeiro? Tinha Maria, mas uma rainha ainda não era algo visto com bons olhos. O pessoal sabia que a sucessão teria problemas se o negócio ficasse com Maria, que no fim das contas acaba reinando também, dicas de passagem. Mas não nos adiantemos. E antes mesmo do aparecimento de Ana Bolena, o Henrique já ficava se questionando sobre essa questão do herdeiro. E ele pensava, ele era um homem muito religioso, por incrível que pareça. Mas então ele ficava pensando se essa falta de um herdeiro masculino, de ter herdeiros, e aí eles morriam, e no fim das contas só restou a Maria mesmo, se isso não seria uma punição divina pelo fato de ele ter casado com a esposa de seu irmão. E aí ele já até alimentava algumas ideias em relação ao divórcio. E segundo o George, a gente tem razões para acreditar que inicialmente essa questão do divórcio, dos pensamentos iniciais de Henrique, era realmente por essa questão de remorso, que ele pensava que era uma punição divina, mas com o aparecimento de Ana Bolena em 1525, a coisa muda de figura. Então a gente tem alguns pontos relevantes para a consideração do divórcio aí. O primeiro é essa questão da sucessão, porque estava nítido que a Catarina não ia gerar mais herdeiros. Tem também a questão da própria Ana Bolena, porque ela só ia se entregar para o rei se o rei casasse com ela. E também tem a questão da aliança com Carlos V, que foi o substituto de Francisco, que era o sogro de Henrique, que estava no trono, e aí a situação entre eles estava bem feia, e o divórcio seria uma maneira de Henrique fornecer uma retaliação. Eis que, em 1527, a decisão pelo divórcio estava tomada. Só que pouca gente sabia disso ainda, era mais o pessoal mais próximo ali a Henrique VIII, porque tinham que fazer esforços para que eles conseguissem arrumar uma justificativa para anulação do casamento. O Wolsey não queria esse divórcio de jeito nenhum, porque ele sabia que ia ter retaliação, sabia que a situação diplomática da Inglaterra ficaria num patamar bem complicado, mas ele sabia também que era a sua cabeça que estava em jogo, porque
Henrique VIII não perdoava fracassos. E Henrique VIII estava já na cabeça que ele ia se casar com Ana Bolena e que Catarina precisava ser tirada do jogo. Então começa aí a ter um rebuliço, pessoal das universidades que podiam, né, gastar sua energia com coisas muito mais úteis, são recrutados para ler diversos livros, recorrer às escrituras para encontrar alguma justificativa para que o casamento de Henrique VIII fosse anulado. E para arrumar essa justificativa, meu senhor, o Jorge Minoir tem especialidade em assuntos religiosos, ele escreve bastante sobre isso e eu acho que isso ajuda bastante na hora de explicar essa questão do divórcio para a gente, dos argumentos, na verdade, que se tem para a anulação do Henrique VIII. É uma coisa bem complexa, bem confusa, bem extensa, mas o Jorge Minoir explica aqui direitinho pra gente. Eu não vou entrar nisso, porque de verdade, a gente teria que ficar uns 20 minutos aqui só para falar dessa questão, e eu quero que vocês leiam este livro, porque gostei muito, já dando spoiler aqui. Mas deem uma olhadinha aqui no nível da coisa. Página 167. Em 1509, para poder casar-se com a viúva de seu irmão mais velho, o que era proibido pelas leis da Igreja, Henrique havia obtido do Papa Júlio II uma dispensa por afinidade. Ele agora acreditava que o Papa não tinha poder para conceder tal dispensa, então ela tinha que ser anulada, tornando assim o casamento inválido e dando a liberdade ao soberano. Ou seja, a dispensa só é válida quando convém, não é? Porque quando o casamento era interessante, beleza, tá valendo, mas agora eu não quero mais e eu digo que você não poderia ter me dado essa licença. Mas o negócio é nesse nível. Resumo da ópera: os argumentos do lado do rei eram muito menos sólidos do que os do lado de Catarina, que não queria esse divórcio, diga-se de passagem. Além disso, os melhores e mais importantes teólogos da época eram contra o divórcio também. Então, logo Henrique VIII e a sua equipe ali que estava trabalhando em prol desse divórcio decidem que vão ter que jogar com a diplomacia e não com a teologia. E logo Wolsey, que era muito astuto, muito esperto, começa a bolar um baita de um plano, só que esse plano, meu Deus do céu, dependia de muita coisa para dar certo. Mas no início as coisas estão indo até que bem, só que quem vem estragar o plano? O mais interessado no sucesso dele, que era Henrique VIII. Ele, em meio a uma discussão com Catarina, fala para ela que ele estava mexendo os pauzinhos para conseguir o divórcio, sendo que uma das condições para o plano dar certo era que Catarina não ficasse sabendo disso. Aí, o que acontece? Henrique fez a burrada, Catarina dá o seu jeitinho de conseguir avisar Carlos V, que era o seu sobrinho que estava lá no reino de Aragão e das coroas aragonesas, e aí, logo, logo, toda a Europa está sabendo dessa questão do divórcio, inclusive o Papa. Só que a igreja estava numa situação muito complicada à época. O luteranismo estava avançando, o absolutismo também, a gente estava no começo do Renascimento, então não era interessante para o Papa e para Roma como um todo entrarem em conflito com a Inglaterra e correr o risco de um cisma, que era uma ameaça de Henrique VIII, aliás. Então eles tentam resolver esse problema da melhor forma possível, que é não dando o divórcio, mas também não obstruindo totalmente a possibilidade de Henrique VIII conseguir esse divórcio. O que Roma não queria de jeito nenhum era que o Papa tivesse que ratificar esse divórcio. Então eles emitem algumas bulas papais que, por exemplo, cedem autoridade ao clero inglês, e aí talvez eles pudessem julgar para chegar numa anulação do casamento. Só que Henrique VIII não queria isso. Ele queria que o Papa falasse em alto e bom tom que o divórcio, a anulação do casamento estava sendo concedida, para não haver espaço para contestação. Só que Roma não queria isso. E aí eles ficam nesse impasse por um bom tempo. É bula para cá, bula para lá, mas nenhuma agrada Henrique VIII, porque só o que agradaria mesmo era o Papa concedendo o divórcio. E o Wolsey tá ali, com a corda no pescoço, né? Porque era ele que estava tendo que resolver tudo e Henrique VIII estava pressionando ele. Então ele tenta vários subterfúgios, gente, mas é uma baixaria, meu Deus do céu. Tem suborno envolvido, tem uns esquemas. Nossa, eles tentando conseguir um determinado
determinado documento que você vê e parece que você tá vendo um filme de Trapalhada, sabe? Um negócio bem ridículo mesmo. Eles tentam também convencer a Catarina a ir para um convento, porque se ela fosse para um convento, isso configurava morte espiritual, e aí Henrique teria sua liberdade para casar com outra pessoa, mas ela não quer, porque ela sabia do caráter de Henrique, tinha medo do que aconteceria com ela caso esse divórcio saísse, só que Henrique começa a ficar impaciente e toma algumas providências ali dentro mesmo, tá nem aí pro Papa. E a Catarina sofre bastante nesse período, porque, nossa, o tratamento que ele dá à Catarina é um negócio horroroso. Então ela é forçada, por exemplo, a sair dos seus aposentos e quem vem ocupá-los? Ela mesma, Ana Bolena, mesmo sem estar casada oficialmente com o rei ainda. Além disso, Catarina também não podia mais receber visitas da sua filha Maria. Ela era tratada basicamente como uma prisioneira, um negócio horroroso. E nesse cenário, a diplomacia da Inglaterra estava 100% a serviço do divórcio e, portanto, Inglaterra estava cada vez mais isolada, porque ninguém queria apoiar esse divórcio, porque sabia que era um negócio que ia explodir em algum momento. Temos então a queda de Wolsey, que, coitado, é despedido por não ter conseguido o impossível. Por sorte, não foi decapitado, esse não foi o destino dele, ele morre antes disso, aliás, chegou perto, inclusive, de ser decapitado, mas ele acaba morrendo antes disso. Mas é aquilo, ele é expulso da corte, seus bens também, o rei se apropria de muitos deles, etc. Enfim, ele sofre uma baita de uma humilhação ali. E quem comemorou a saída de Wolsey, porque ele era bem mal visto em meio à nobreza inglesa, porque ele veio de baixo, era um self-made man, sabe? E questão de classe na Inglaterra nessa época era algo muito forte, né? Então ele não era bem quisto entre a nobreza, muita gente comemora a sua saída, mas essa mesma galera não demoraria a sentir saudade dele, a clamar a sua volta, porque com a saída de Wolsey, quem passa a reinar mesmo é, enfim, Henrique VIII. E aí a coisa fica muito feia porque ele não está interessado em nada mais a não ser esse divórcio. Com Henrique VIII em plenos poderes, os ataques a Roma continuam a todo vapor, e aí a gente entra na parte principal do livro, que é essa análise de como se deu esse rompimento com Roma. Porque, ok, havia até que um terreno fértil ali na Inglaterra, mas o George coloca o impulso real, a vontade do rei em conseguir esse divórcio como um fator decisivo para o cisma. Sem isso, o cisma não teria acontecido. Olha o que ele diz aqui na página 210. O anglicanismo será, acima de tudo, um assunto pessoal do rei. No entanto, o país seguirá sem resistência, exceto em algumas poucas regiões tradicionalistas no norte. Seguirá porque não se trata de uma mudança de religião, de crença, mas de disciplina. A autoridade real substituirá aquela do Papa e a transferência será ainda mais aceita porque se baseará nos sentimentos anticlericais amplamente difundidos na população, sendo que o próprio clero tem pouca simpatia por Roma. A autonomia religiosa que o rei dará a seu país e que é sua obra essencial só foi possível porque, desde o século XIII, havia uma forte corrente contra Roma, complicada pelo anticlericalismo. O anglicanismo, um elemento essencial da originalidade inglesa, foi o resultado de uma longa hostilidade contra as exigências papais. E aí eu acho importante a gente ressaltar aqui algumas das razões para esse terreno fértil que havia ali na Inglaterra. Contra Roma, eu digo. Nesses trechinhos que eu li aqui já dá para ter uma ideia do que aconteceu, mas eu acho que é importante a gente sistematizar isso porque é uma parte muito importante do reinado de Henrique VIII. Então, o primeiro ponto a ser colocado é que a administração Tudor foi a primeira a conseguir utilizar o Estado num sentido mais moderno para manipular a opinião popular. Então, por exemplo, Henrique VIII explicava a sua política para a sociedade. Ele fazia propaganda da sua política. Nesse período do divórcio, nossa, foram reunidos vários escritores e panfleteiros aí para divulgar essa questão do divórcio, do porquê que um cisma seria bom, do porquê que aquilo seria o melhor para os interesses da Inglaterra, então ele sabe trabalhar esse marketing, digamos, muito bem.
Também tem certo peso os bons auspícios, depois da baita confusão do começo do reinado, começa a ter uma certa prosperidade no reino, colheitas boas, tem um clima de paz geral na Europa, então a população está vendo o governo com bons olhos, isso também é muito bom. Tem também o fato de que o próprio clero da Inglaterra não era muito próximo a Roma. Em um dos trechinhos que eu li, isso é até mencionado, não é? E isso porque, primeiro, o clero de Roma era bastante distante do clero inglês e ter relações com Roma custava muito caro. Então, por exemplo, quando tinha que nomear um novo bispo, uma taxa caríssima tinha que ser paga para Roma, haviam impostos papais a ser pagos, isso pesava muito. E no fim das contas, o Papa não conseguia muitos favores para o clero inglês. Quem conseguia era Henrique VIII, que conseguia dar propriedade, ceder vários favores. Então acaba que esse clero fica muito mais inclinado a apoiar a causa de Henrique VIII, que consegue jogar com isso muito bem, aliás, do que a causa de Roma. Outro fator importante para essa reforma henriquista ter dado certo, a questão de que muito provavelmente a população nem entendeu de início o que estava acontecendo, porque a situação estava tão confusa nesse cenário. Ok, de um lado você tinha o reino que estava numa boa situação, a colheita estava boa, a economia também estava indo bem, e isso era o que realmente importava para a população. E aí, do outro lado, você tinha essa questão do divórcio, tinha a questão da supremacia real, o rei estava fazendo bastante propaganda em relação a isso, mas no fim das contas, a população não sentia na prática as coisas mudando. O que eles podem ter mais sentido na prática talvez fosse o fato de que os atos religiosos eram agora realizados em nome do rei e não em nome do Papa. Mas fora isso, a vida paroquial continua a mesma coisa, a liturgia também. Então, não conseguiram sentir muito bem o que estava acontecendo ali, ter noção da magnitude do que acontecia. Havia também a própria fraqueza das reações papais, porque eles ficavam muito no morde-a-sopra, sabe? E dá para entender isso, porque, como eu disse anteriormente, a situação da Igreja Católica estava muito complicada, o absolutismo estava avançando bastante, ou seja, tudo centrado na figura do rei. Tinha também o avanço do luteranismo, então a atmosfera como um todo na Europa era muito favorável à emancipação do governante real em relação a Roma. E Roma sabia disso e estava muito preocupada. Então, eita, gente, isso foi um relâmpago. Agora veio o trovão. Altos efeitos especiais neste vídeo, mas continuemos. O que eu estava falando? Aí eu acho que eu ia para o último ponto importante a ser ressaltado, que é o fato de que, pela própria distância geográfica, né? A Inglaterra estava muito isolada ali, distante de Roma, etc. E aí acabava que o apego sentimental da população, e a gente sabe que isso é muito importante, estava muito mais com o rei do que com o Papa, e Henrique VIII, que não é bobo nem nada, se aproveita muito bem disso. Então o que a gente tem é que em 1835 a reforma henriquista já está basicamente consolidada, a oposição está bastante controlada, nova ordem de sucessão também está tranquila, supremacia religiosa do rei reconhecida, adversários decapitados, muitos deles, enfim, o principal já tinha sido feito. E eis que Henrique consegue então se casar novamente, e não só mais uma vez, mas mais outras 4 vezes. Voltando então para a história de Ana Bolena, o que acontece? Por algum motivo que a gente não conhece, isso é atestado pelo Jorge Minoir, Ana Bolena decide se entregar ao rei, porque ela parece grávida. E aí o Henrique tem que agilizar as coisas ali, porque ele não tem um herdeiro legítimo. Então, se aquela criança que fosse nascer fosse, enfim, o menino esperado, e tinha médico, tinha astrólogos até, dizendo, não, rei, pode ficar tranquilo que dessa vez o menino vem. E aí ele já fica, meu Deus do céu, eu preciso legitimar essa criança. Em 1533, então, ele vai lá e casa em segredo com Ana Bolena. E aí, essa questão do divórcio precisa ser resolvida com urgência, porque Henrique VIII era agora um bígamo. Sim, ele estava casado com 2 mulheres. Logo, essa notícia chega a Roma, o Papa ameaça, então, Henrique com uma excomunhão, e Henrique fica tentando adiar essa excomunhão. E o Papa também não faz muito esforço para que essa excomunhão seja efetuada mesmo, porque, né, de novo, a igreja estava numa situação muito complicada. Em 1534, a gente tem a ruptura definitiva entre
entre Roma e Inglaterra, o rei simplesmente, Henrique VIII, resolve nomear um bispo que era parça dele. O bispo fala, ó, casamento não vale, pode se casar de novo. E aí o rei se casa com Ana Bolena. E a criança nasce. Só que não era o menino tão esperado. E o que acontecia? Ana Bolena não era muito popular no reino, o pessoal gostava muito da Catarina, também tinha muita afeição pela suposta herdeira do trono, que era a Maria. Depois de um tempo, Ana Bolena engravida novamente, só que ela aborta e era um menino dessa vez. Então acaba que ela falha na missão principal de uma mulher naquela época, uma esposa de rei, para ser mais específica, né, por mais ridículo que isso possa soar, que é dar um herdeiro homem ao rei. Então, também Henrique VIII vai perdendo o interesse por Ana Bolena e pensa, bom, preciso me casar de novo. Pois é. E aí, agora eles precisavam de uma justificativa para o divórcio de Ana Bolena também. E logo essa justificativa é arrumada, porque Ana Bolena, por muito tempo, foi o centro das atenções da corte. E ao que tudo indica, ela não era adúltera, mas ela gostava de flertar com os homens, entrava ali nos joguinhos, e aí acaba que isso era meio mal visto na corte. Henrique VIII, então, se aproveita disso, acusa Ana Bolena de traição, e adivinha, uma grande surpresa, a corte declara Ana Bolena culpada e ela, meu Deus, gente, só tô preocupada, e ela é decapitada. E o rei já tinha uma nova carta na manga, até porque enquanto esse trâmite aí da acusação de traição de Ana Bolena corria, ele já estava se engraçando com uma mulher chamada Jane Simon, e o casamento, o noivado, na verdade, deles dois é celebrado no dia seguinte à decapitação de Ana Bolena. O homem era frio nesse nível. Jane fica grávida, acaba morrendo um pouco depois do parto por conta de complicações do parto, mas dá luz ao menino que depois vai reinar, diga-se de passagem, que se torna o herdeiro oficial, então. Mas, pois bem, ela morre, precisamos de uma nova rainha, então, e, portanto, um novo casamento. Vamos lá. Rei fica sabendo de uma princesa alemã, pensa que a aliança seria muito boa, só que a mulher, Ana de Cleves, era o nome dela, chega na Inglaterra e o rei fica decepcionado. Não gosta nem da aparência e nem do porte dela. O rei era uma pessoa impulsiva, né? Gostava de umas mulheres mais impulsivas também, etc., mais alegres. E a Ana de Cleves era uma pessoa bastante introvertida, enfim, eles não se dão bem e aí logo o rei consegue o divórcio dela também. Rei logo se engraça com uma outra mulher, dessa vez muito, mas muito mais jovem do que ele. O nome dela era Catarina Howard, então eles se casam e no início o rei fica bastante empolgado ali com o casamento, né? Ela era muito bonita, jovem, etc. E o rei já tava ficando um pouco velhinho, só que ela era adúltera, dessa vez real, oficial. Então logo o rei começa a ouvir alguns boatos. Inicialmente ele não quer ouvir aquilo, não dá ouvidos mesmo, mas depois isso se confirma e aí ela acaba também decapitada. Por fim, temos o casamento do rei que deu mais certo, digamos, sua terceira Catarina, dessa vez Catarina Parr, que era uma figura bastante querida, era um fator de moderação muito grande, o rei a ouvia muito, ela se interessava também muito pela educação das crianças reais, tomou para si esse papel, educou então a Maria, Elizabeth e Eduardo, que todos, aliás, vieram a reinar futuramente, e o casamento só acabou com a morte de Henrique VIII. Jorge Minoir faz aqui um balanço do reinado de Henrique VIII que, convenhamos, não teve um saldo muito positivo, não. Foi um reinado de pouquíssimos progressos, ele fez muito pouco pela cultura, pela educação, ele também ignorou muitos movimentos importantes de sua época, como, por exemplo, o começo do Renascimento, ignorou também as explorações marítimas de longa distância que estavam ocorrendo à época. Para ser justa, ele até se interessou pela marinha, especificamente, tanto que ele é tido como o pai da Royal Navy. Foi nesse período que a Royal Navy, a Marinha Real da Inglaterra, começa a tomar corpo, mas isso por conta de interesse pessoal dele na marinha mesmo. E é curioso, porque ele não botou muito esforço nisso, né? Ele se interessava pela marinha, mas não para avançar tanto como Espanha e Portugal estavam fazendo, por exemplo. No geral, a gente teve o reino de um rei muito mais preocupado
preocupado com seus próprios anseios do que com o bem de sua nação e que foi um déspota até o fim de seus dias. E que legou um reinado desastroso aos seus herdeiros, principalmente aí nessa questão da religião, porque além dos cofres estarem numa situação horrorosa, situação diplomática também muito complicada, a questão da religião estourou na mão dos filhos dele, porque a religião tinha muito impasse. Essa formulação do Henrique VIII, no fim das contas, não agradava a ninguém, porque estava muito próximo do catolicismo ainda, tinha pitadas de luteranismo, mas não chegava a ser luteranismo, também não era calvinista, apesar de muito próximo do catolicismo, também não era católico. Enfim, Henrique fez uma mistura que atendia a seus próprios interesses e ele conseguiu enrolar bastante, empurrar com a barriga as definições dessa religião. Mas isso estoura na mão dos filhos dele e o anglicanismo só vem a se consolidar mesmo na mão de sua filha com Ana Bolena, a rainha Elizabeth. E, nossa senhora, o vídeo ficou enorme, falei bastante sobre esta biografia, mas não tenho dúvidas. Nossa, mas nem de perto esgotei este livro, tem muita informação importantíssima aqui, interessantíssima, que não deu para colocar aqui, até porque tem que sobrar alguma coisa para vocês lerem, né? A minha intenção aqui é atiçar a vontade de vocês para que vocês leiam este livro. Espero ter tido sucesso nesse sentido, mas saibam que ainda tem muita coisa legal aqui para descobrir a trajetória, por exemplo, do Thomas Wolsey, ver essa questão de ele não ser tão querido por conta das suas origens, é bem interessante. A gente tem bastante sobre as vidas aqui das esposas de Henrique VIII também. Outro ponto que eu acho muito interessante aqui é ver ele trazendo a comparação entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa, e aí principalmente no período de transição ali, que o Henrique Tudor, Henrique VII, assume o poder. Realmente, muito interessante, trabalho impecável. Só fica a ressalva que eu fiz no vídeo de leituras do mês, que não é uma biografia que parece que você está lendo um romance, sabe? É muito bem escrita, não tenho dúvidas, mas não parece que você está lendo uma historinha como, por exemplo, a de Maria Antonieta, do Stefan Zweig. Não, aqui a gente tem uma coisa um pouco menos literária, mais informação, muitos dados sendo inseridos, mas eu acho isso muito importante, especialmente por se tratar de um retrato de um reinado tão controverso quanto o de Henrique VIII. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Muito obrigada à Editora Unesp pelo apoio aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.